atrás, acho que a gente tem que vir por aqui. Vamos mudar. Mas se eu sento numa dessa, o Fernando senta numa dessa. Vem. Esqueci a água no carro. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de luz, direto da casinha de Frei Luís, em Indaiatuba. Trazer um pouquinho a live aqui, né? Tô tentando fazer o meu celular funcionar, a internet tá difícil, viu? Mas sejam todos bem-vindos. Boa noite, Ivana. Boa noite, bem-vinda. Essa aqui é uma das orquídeas, né, que temos aqui no Frei Luís. Belíssimas orquídeas. Então, quem nos acompanha em casa, coloque um copinho com água para ser fluidificado durante a palestra. Coloque uma garrafinha. Essa garrafinha pode ser completada aí durante a semana e pode colocar a garrafinha com água para fluidificar a intenção de outra pessoa. Coloque o nome na garrafa. Diga que foi fluidificada durante o Evangelho do Frei, tem o mesmo valor como se estivesse ao vivo na casinha. Coloque o copinho com água para ser fluidificado. Essa água nós vamos tomar depois que terminarmos o passe. Então nós temos o Evangelho, depois do Evangelho nós temos as vibrações. Quem está em casa participa desse trabalho de vibrações. E depois das vibrações, nós passamos aqui a água fluidificada e quem está em casa toma aí o copinho com água que deixou fluidificando. Boa noite, Dona Ercília. Obrigado pela companhia, viu? Dona Ercília, a meninão já está aqui, viu? Tá tudo certo. Também é muito importante, né, que quem nos acompanha em casa compartilhe a live. Então compartilhe essa live na sua página, compartilhe com seus amigos. É sempre muito importante que compartilhemos a live, que assim o Evangelho pode chegar ao maior número de pessoas. Então vamos compartilhar a live, colocar o copinho com água e também a garrafinha para fluidificar. Vamos lá para o nosso lugarzinho? Uma boa noite a todos, viu? E muito obrigado pela companhia. Casa cheia hoje de novo, né? O tempo tá bom. Não está muito quente. O frio ainda não chegou essa noite. Então, bastante gente aqui hoje.
noite. Boa noite. Deus mostrou que passou pedra pra ela. Ela pulou. Você já fechou, né, Carlos? O quê? Sala de passe já fechou. Um minuto, né? Lá vai ter um raio. Ela parou no cara. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos nesta casa de oração. Jesus está entre nós. O primeiro e mais importante aviso: desliguem os celulares. Por favor, desliguem os celulares. Aqui no Frei Luís, mantemos diversas ações que visam arrecadar fundos para a manutenção da nossa casinha. A espetacular e maravilhosa pizza do Frei, rifas temáticas, festa junina, caixinha de doações e a super premiada cantina do Frei, que traz a cada semana uma deliciosa oportunidade
de auxiliar essa comunidade. A cantina do Frei funciona sempre depois de passarmos a água fluidificada. Aqui no Frei Luís temos uma boa biblioteca, com centenas de títulos de livros espíritas à disposição de todos. Temos livros para empréstimos e também para venda ali na cantina. Fiquem à vontade para escolher. Bons livros são também uma forma de aprender sobre a doutrina espírita. Recomeçar, podcast espírita, ao vivo às quartas-feiras, às 19 horas, mas tem todos os episódios no YouTube. É uma forma diferente de se informar e aprender sobre a doutrina. Podcast Espírita Recomeçar. Se inscrevam no canal. O Grupo Linhas de Amor irá realizar um trabalho de psicografia pública, o último deste ano, que será no dia 25 de outubro, na União Espírita Ponto de Luz. Maiores informações com o Carlos ou na recepção. Retomamos a campanha de arrecadação de potes de sorvete. Se você tiver, basta deixar aqui na nossa cozinha. Os potes de sorvete servem para a distribuição da sopa abençoada. O Frei Luís tem um canal no YouTube e já estamos transmitindo as palestras por esta plataforma. Acessem Comunidade Espírita Frei Luís no YouTube e se inscrevam no canal. Assim estarão ajudando na divulgação da doutrina espírita. A inigualável pizza do Frei será no dia 8/11 e já estamos aceitando encomendas. Não deixe para depois. Faça sua encomenda hoje mesmo e ajude a nossa casinha de uma forma deliciosa. Fresquinha e deliciosa, a pizza do Frei é preparada com muito carinho no dia da entrega. A casa tem oportunidades de trabalho com o grupo Maria da Luz, que produz peças de enxoval para recém-nascidos. Você pode auxiliar com doações ou força de trabalho. Informações na recepção. Temos a preparação da sopa abençoada, que acontece uma vez por mês, e também temos a oportunidade de estudo da doutrina com o grupo que se reúne online às quartas-feiras, das 19h30 às 21 horas. Às quinta-feiras, além dos diversos tratamentos que a casa oferece, temos o passe individual, que por uma questão de adequação da casa, ocorre das 18h45 às 19h45. Lembrando que continuamos com o tradicional passe coletivo no final dos trabalhos. Hoje temos também entrevista fraterna, palestra pública, vibrações e fluidificação das águas, inclusive de forma virtual. Então, você que está acompanhando em casa ou assistindo esse vídeo, a qualquer tempo, coloque uma garrafinha com água para ser fluidificada durante a palestra. Esta água pode ser completada durante a semana. Importante salientar que todos têm responsabilidade nos resultados alcançados aqui nesta noite, na medida em que a espiritualidade se utiliza da nossa energia para a realização dos trabalhos de assistência aos que necessitam. Portanto, desliguem os celulares e conecte-se com os mentores espirituais, por favor. As pessoas que se encontram em tratamento, atenção. Apesar de passarem
pelo atendimento individual a cada 15 dias, precisam vir ao FREI e assistir à palestra terapêutica todas as semanas, pois isso também faz parte do tratamento. Pedimos que vistam roupas claras e adequadas a uma casa de oração. Evitem comer carne, ingerir bebida alcoólica ou fumar neste dia. Fazer uma alimentação leve até 2 horas antes do tratamento. Trazer água para a fluidificação e lembrar-se de levá-la para casa. Manter todas as orientações médicas com relação a tratamento e uso de medicamentos. Fortalecer a confiança em Deus, em Jesus e toda a espiritualidade amiga. E mantenha um compromisso consigo mesmo no tocante à reforma íntima, tendo em mente que toda cura exige transformação. Os atendimentos são feitos por ordem de chegada, de acordo com a sala indicada, e os atendimentos preferenciais são definidos pela coordenação dos trabalhos. Então, quando chegar, avise a recepção e permaneça na casa em oração. Após o término do tratamento, orientamos a continuar participando das palestras e dos passes semanais. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Mais uma vez sejam todos muito bem-vindos à casinha de Frei Luís para a harmonização do nosso ambiente. A lição número 23 do Vinha de Luz, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E olhai por nós. E olhai por vós, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sempre vós de improviso aquele dia. Palavras de Jesus que se encontram no Evangelho de Lucas. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam as nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e, desde muito, recomendou vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever,
Alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Anjo de luz, vem abençoar. A casa se enche de luz quando a te louva. Em nome de Deus eu suplico, venha me guiar. A bênção do nosso trabalho a continua. As quedas em nosso caminho vão acontecer. Levanta e sinta a força de Deus em você. Em nome de Deus eu suplico, venha me guiar. A bênção do nosso trabalho a continua. Frei Luiz, anjo de luz, venha me guiar. Frei Luiz, anjo de luz, venha abençoar. Frei Luiz, anjo de luz, venha abençoar. Abençoa-nos, nosso querido orientador, Frei Luiz. Vamos nesse instante unindo os nossos pensamentos, elevando aos céus, agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecer por nos enviar o Senhor Jesus para ser o nosso modelo de conduta, pelo nosso anjo guardião, este amigo inseparável de todas as horas, que guiou os nossos passos até aqui nesta noite. Agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, desta bendita reencarnação, nós vamos agradecendo também a espiritualidade desta casa que nos recebe, que nesta noite saem caravanas visitando todos os lares aonde haja um coração em sofrimento, levando a palavra de carinho, de amor, de conforto, levando a palavra do Cristo, levando a palavra do Evangelho. E agradecidos a Maria de Nazaré, Rita de Cássia e toda esta falange de espíritos amigos que nos acompanham, nós vamos então dando início ao Evangelho desta noite, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Nós damos graças a Deus e graças a Jesus. Nós convidamos a nossa amiga, nossa companheira querida, Anita Parisi, que vai trazer o Evangelho desta noite, cujo tema é a paz de ser quem somos. Bem-vinda, minha amiga. Boa noite, irmãos. Hoje eu trouxe um tema
montei um material aqui bem gostoso para a gente refletir sobre uma questão que a gente vive no dia a dia e como que a gente consegue linkar isso com os ensinamentos de Jesus, né, dentro do Evangelho. Então, nós vivemos, que a gente possa viver, né, a nossa verdade com serenidade, sem perder a bondade e nem a justiça. E hoje, nós vivemos em tempos de muita pressão, né? Cada um, eu acredito que sente essa pressão de uma forma diferente. Muitas vezes as pessoas estão agressivas, a gente percebe isso, né? No dia a dia, que as pessoas estão mais agressivas no trânsito, enfim, no dia a dia, né? As pessoas estão mais agressivas, parecem que dominam, né? Essa agressividade, às vezes parece que domina as relações, né? Com quem a gente convive. Então, muitos de nós sentimos que para sermos aceitos, precisamos calar a nossa essência. Então, quantas vezes a gente deixa de fazer uma coisa que a gente gostaria de fazer para agradar alguém, ou a gente faz alguma coisa que depois a gente se arrepende, né? E por que a gente faz isso? Né? Por que às vezes a gente se desvia daquilo que nós somos, da nossa essência, para tentar ser aceito, né? Uma necessidade de ser visto, de receber um carinho, uma atenção, né? Mas Jesus ensinou o contrário a isso, né? Que a gente não deve perder nossa essência. Então diz lá em João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade espiritual nasce quando vivemos em harmonia com o que acreditamos, quando agimos com retidão, mesmo que o mundo não compreenda. Então, a nossa verdade, a nossa essência, a gente sempre tem que se voltar a ela, não se perder daquilo que nós acreditamos sobre nós, né? A verdade interior e a serenidade diante do mundo. A verdade não significa impor nossas opiniões. Então, a minha verdade, ela é minha essência, ela me guia. Mas isso não significa que eu tenho que fazer que a minha verdade, com que a minha verdade seja a verdade do outro. A gente vê muito isso, né? E isso também está muito ligado a essa agressividade que a gente percebe hoje em dia. Que as pessoas querem levar a sua verdade e fazer com que o outro enxergue com essa lente também, né? Então não é isso, mas é que a gente não se esqueça da nossa essência, de quem a gente é, independente do que o outro pensa, independente do que o outro faz. Mas viver com coerência o que a nossa consciência já reconhece como certo. Então, se eu já tenho um direcionamento daquilo que eu reconheço que é certo para mim, eu vou agir com a minha coerência, mas para mim, não para tentar convencer o outro, né, da minha verdade. Quando vivemos dessa forma, surge uma paz silenciosa, não porque tudo ao redor está calmo, mas porque dentro de nós há esse equilíbrio. Então, por isso que às vezes a gente olha e fala assim, nossa, como aquela pessoa se manteve calma, né? Como que ela conseguiu? Mas ela tinha a certeza dela diante da situação, por isso que ela conseguiu, né? Às vezes a gente demora para entender, às vezes é uma situação tão crítica, né? E a outra pessoa tá ali calma, mas é porque para ela estava tudo bem, porque ela estava enxergando dentro dela aquilo que ela acredita dentro daquela situação. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, ele nos lembra: a calma e a resignação adquiridas pela fé e pela confiança em Deus dão aos espíritos uma serenidade
que é o maior tesouro que se pode possuir sobre a terra. Essa serenidade é a bússola da alma. Então, quando a gente fala de calma e resignação, não significa que a gente tem que aceitar qualquer coisa ou se esquecer de quem nós somos, das nossas verdades, da nossa essência. Não. Quer dizer que é para você se lembrar do seu norte, de você, de quem você é. Isso sim, né? Nesse sentido. É ela que nos permite atravessar a agressividade alheia, sem nos desequilibrarmos. Então, diante de uma agressividade, né, de uma confusão humana, né, de uma briga, enfim, de alguém agindo contra, então é essa calma, essa resignação que vai nos colocar no eixo, que vai lembrar quem a gente é, que vai colocar de novo a gente na linha olhando para o nosso norte. Quando alguém nos fere com palavras, nossa paz não precisa ser entregue como resposta. Então, às vezes, quando alguém agride, a gente logo já quer reagir, já quer responder, né? Ou mesmo que a gente não responde na hora, a gente fica com raiva depois, quando lembra, né? Devia ter falado isso, devia ter respondido aquilo, devia ter agido assim, né? Às vezes não fica nem com raiva na hora, mas acaba ficando depois. Então também tira a nossa paz, né? Pode ser na hora ou pode ser depois, então não. Quando eu mantenho a minha calma e a resignação, eu consigo me manter no eixo, sem tirar minha paz. Então nem sempre eu tenho que dar uma resposta, nem sempre eu tenho que reagir, né? Podemos escolher a lucidez. Podemos escolher o silêncio que ensina. Então, sim, tem momentos que a gente pode não reagir. Momentos que a gente pode, sim, ficar em silêncio. Independente do que esteja acontecendo. Mesmo numa agressão verbal, né? Mesmo nessa agressividade que a gente encontra hoje em dia nas relações. E olha que interessante, né? Uma coisa que acho que todo mundo já pensou um pouquinho sobre isso. Ser bom não é ser bobo, né? Vocês já ouviram isso? Alguém já falou isso para vocês? Ou vocês já falaram para alguém isso? Acho que todo mundo, né? A gente já falou e já ouviu essa frase. É importante lembrar, bondade não é passividade. Jesus foi o maior exemplo de amor que a humanidade já conheceu, mas também foi firme, justo e corajoso. Né? Não foi esse ensinamento que Jesus deixou, que era para ser passivo e bobo. Não foi isso. Ele mostrou que com serenidade, com amor, com o exemplo que ele deixava, com as coisas que ele fazia, e com a forma que ele, com os exemplos que ele deixou, ele mostrou para nós tudo que a gente... os exemplos, né, que a gente pode seguir e trazer hoje para o nosso dia a dia. É que a gente acaba se esquecendo, né, muitas vezes de usar. Ele enfrentou os poderosos sem violência, mas com autoridade moral. Então, em nenhuma parte da Bíblia, do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, em nenhum momento a gente encontra Jesus envolvido numa briga, numa história de agressividade, né? A gente tem sim muitas histórias agressivas, mas a conduta de Jesus era sempre com essa serenidade, com a firmeza, né? Com a postura dele, firme, com a autoridade moral, né? Sua força estava na coerência entre o que dizia e o que vivia. Então, o que ele ensinava, o que ele falava, era o que ele vivia, né? Então, isso trazia essa autoridade. Tanto é que nós falamos dele até hoje, né? O verdadeiro espírito cristão não se confunde com ingenuidade. Vocês já ouviram isso também? Ah, você foi muito ingênuo, né?
Ser bom é agir com amor, mas também com justiça e discernimento. Então é importante, em qualquer situação, e a gente viver nessa lapidação, né, de autoconhecimento, para a gente saber agir no nosso dia a dia e lembrar dos ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Porque a gente se esquece, né? Enquanto a gente está trabalhando, enquanto nos encontramos numa situação difícil, o que será que Jesus faria? Né? Será que a gente se faz essa pergunta? Em um momento de conflito que a gente precisa agir, a gente se esquece. E às vezes dá tempo rápido de lembrar, né? E de até intuir essa presença de Cristo naquele momento difícil. E lá no Evangelho, no capítulo 17, fala assim: sede perfeitos. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Portanto, não é sobre ser bobo, é sobre não descer ao nível da agressividade. A bondade consciente é firme, tranquila e sábia. Por que às vezes quando a gente pensa sobre isso, né, em ser uma pessoa tranquila, sábia e ao mesmo tempo firme, parece que é uma coisa difícil de juntar tudo isso, não parece? Vocês têm essa sensação? Às vezes quando a gente vê alguém falando, nossa, a pessoa é tão calma e é tão firme ao mesmo tempo e é tão pacífica, né? Então tem hora que parece que a gente não vai alcançar, né, um estado desse. Parece que está tão longe, parece que é tão difícil. Por que será, né, que a gente tem essa sensação? A bondade consciente é firme, tranquila e sábia. Ela não se deixa manipular, mas também não se deixa corromper pelo ódio. Então hoje os ânimos, né, a gente percebe muito isso. As pessoas, o tempo passando mais rápido. Por que a gente tem essa sensação, né, do tempo cada vez mais rápido, mais depressa? Vocês já viram que as lojas já é Natal, né? Então cada vez mais a gente tem essa sensação da pressa, sensação de que não vai dar tempo, que vai acabar, é uma sensação de escassez cada vez maior. Então a gente tem que tomar tanto cuidado. Por que a gente não se mantém no presente, né? É uma ansiedade, uma vontade de acabar logo. Às vezes nem escuta o que a pessoa está falando, porque a cabeça está tão acelerada pensando no que vai fazer, por isso que a sensação do tempo passar rápido, está cada vez mais essa sensação. Porque a gente nunca está no tempo presente. A gente está sempre pensando o que a gente tem que fazer, o que vai fazer, o que ainda não fez. E aí aquele momento presente, ele acaba. Ele vai enquanto a gente está num pensamento acelerado, ele vai embora. Como disse Jesus, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Está lá em Mateus 10, né? Versículo 10, 16. Então, olha só, né? Sedes prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Será que a gente consegue no dia a dia ser uma serpente e ser uma pomba, né? Prudência e simplicidade, justiça e amor, né? A gente complica muito, né, a vida. Esse é o equilíbrio do verdadeiro discípulo do Cristo. A paz que vem da consciência tranquila. A paz que buscamos não é a que depende do comportamento dos outros. Então, olha que interessante, né? Esses dias eu tenho visto muitas notícias e alertas para os pais, né? Os professores, para a escola, para os filhos tomarem cuidado para não aceitar doce na porta da escola, né? Bala, chocolate. A gente já não escutava isso lá atrás?
E eu escutei muito, minha mãe falava muito isso, não aceita bala na saída da escola. E a gente ainda vê a mesma coisa acontecendo, né? E aí, quando eu estava montando o material, eu linkei um assunto no outro. Porque se a gente não pode aceitar um doce de um estranho, porque é perigoso, porque pode ter um veneno lá, por que a gente aceita a opinião dos outros? Por que a gente aceita a opinião, às vezes, de um estranho, né? Às vezes não é nem uma pessoa próxima, ou não tão próxima assim. E a gente aceita. E será que aquela opinião é mais importante do que o que eu sei sobre mim? Será que o que a pessoa está falando que eu devo fazer, do conselho, que eu estou certa, que eu estou errada, que isso, que aquilo, ela sabe mais sobre eu mesma, sobre mim? Então, se a gente for parar para pensar nesse conselho, olha, pode ter veneno, toma cuidado, não aceita o doce. Por que na vida adulta a gente não leva esse conselho para a nossa vida atual? Olha, não aceita o conselho do outro, que pode ser um veneno, né? Vai consultar você. Se a gente tem Deus como nosso Pai, aonde que a gente está indo se aconselhar, será? Será que a gente está buscando esse conselho no lugar certo? Ou será que a gente está sendo manipulado, se deixando levar, porque nem a gente está acreditando na gente mesmo? Então, olha aí, né? A gente aceitando o doce na vida adulta, né? Com veneno. É o conselho errado. É acreditar no que o outro... Aí depois a gente fala, nossa, mas por que eu fui ouvir? Ah, imagina que loucura, fui fazer aquilo que a pessoa falou. Por quê? A gente nem sabe, mas está lá no começo do texto. A gente procurando ser aceito, ser amado, né? Fazer parte de um lugar, fazer parte de um convívio, porque se esqueceu, se deixou, né? Esqueceu do amor próprio. A gente não fala tanto de amor próprio? E a gente se esquece desse amor próprio. Para que eu vou buscar, às vezes, sempre do lado de fora? Vou buscar o reconhecimento fora, vou buscar o amor fora, vou buscar o conselho fora, sempre do lado de fora. Não, é do lado de dentro, né? Deus está dentro, por que eu estou indo para fora? A paz que buscamos não é a que depende do comportamento dos outros. É aquela que nasce quando sabemos que fizemos o melhor, com boa intenção e coração limpo. Então, se deu errado, porque às vezes a gente mesmo julga, às vezes nem está errado, mas a gente acha que deu alguma coisa errada, né? Ou teve algum problema, ou a pessoa agiu de uma forma incoerente, volta para você. Se você fez de bom coração, se você fez aquilo que você sentiu que era o melhor, pronto, é isso, né? Fique com o seu melhor. Não se arrependa, né, de dar o seu melhor. Quantas vezes eu vejo isso também? As pessoas se arrependendo porque deu o seu melhor e não teve de novo, né? Ou de volta, porque ficou esperando do lado de fora. Então eu não tenho que ter expectativa ou esperar do lado de fora. O que eu estou fazendo tem que me bastar, independente do que seja, né, para o outro, né, do ponto de vista de como o outro vai receber. Se eu entendi que eu fiz de bom coração, ok, né? E Paulo escreveu em Romanos, lá no capítulo 12, se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. O que significa isso, né? Tende paz com todos os homens. É paz com você. Se você está em paz com você, nenhuma pessoa, nada de fora vai tirar a sua paz. Veja, quanto depender de vós. Nem sempre o outro estará em paz conosco. Nem sempre a gente vai achar as pessoas que vão gostar da gente, que vai estar em paz com a gente, nem sempre. Mas nós podemos estar em paz com Ele, porque a nossa consciência está em Deus. Então, se a minha consciência está em Deus, significa que a minha consciência está
comigo, porque Deus está dentro de mim. Então a minha consciência está dentro, não está fora. Então não importa o que aconteça do lado de fora, eu vou ter paz. Não importa o que o outro faça, eu vou ter paz. Não precisamos reagir à ofensa. Olha aí, né? Às vezes a pessoa vem, briga, ofende. Eu preciso reagir toda vez? Não, preciso. E por que será que a gente pensa que a gente tem que reagir? Porque a gente está pensando de novo no outro. Ah, mas se eu não reagir, vão achar que eu sou bobo. Ah, mas se eu não reagir, vão achar que eu aceitei. Ah, mas se eu... Tô de novo pensando no que os outros vão pensar sobre mim. Mas o que é melhor para mim? É eu reagir? Como eu vou me sentir melhor? Eu vou me sentir melhor entrando no ódio do outro ou me mantendo na minha paz? Então, é aí que a gente tem que se encontrar. Podemos compreender que o outro está doente da alma e a agressividade é apenas o sintoma da sua dor. A pessoa agressiva, ela não está bem. Ela está doente de alma. E aí eu vou entrar nessa vibração? Eu vou entrar nessa dor porque ela está reagindo dessa forma porque ela não está bem. É um reflexo, né? Viver o que acreditamos. Viver a verdade do Espírito é escolher todos os dias a coerência. Então, todos os dias é eu lembrar quem eu sou e fazer a escolha por mim. Isso é coerente, né? Fazer uma escolha coerente. Mesmo que o mundo ache estranho, mesmo que alguns nos julguem ou nos provoquem, falar, né? Sempre tem um outro ali que quer, né, testar se vai tirar a nossa paz ou não. E daí? Mesmo assim, se eu escolher o lado de dentro, eu estou escolhendo a minha paz. Não importa. Não importa se eu estou sendo ofendida, não importa o que o outro está falando. Eu lembro que uma vez, eu acho que deve ter até gravado o filósofo, né, o professor Leandro Carnal, ele falando, se alguém me xinga de careca, não é um xingamento, eu sou careca mesmo, né? Ah, se alguém falar uma ofensa sobre a minha mãe, eu sei quem é a minha mãe, então não é uma ofensa, né? Então ele tem uma passagem que ele fala disso com muita clareza também, né? Independente do que a pessoa fale, ou a pessoa tem razão, e se ela não tem razão, você sabe a verdade sobre aquilo, então você vai se ofender para quê? Né? Não faz sentido. O espírito maduro não busca aprovação, ele busca evolução, busca crescimento. Quando agimos de acordo com a nossa fé, tornamo-nos luz silenciosa. Então, por onde a gente passa, a gente é luz, né? No nosso ambiente de trabalho, no nosso espaço, na nossa casa, na comunidade, nos grupos que a gente frequenta, né? Então a gente se torna um ponto de luz, um ponto de paz, e é isso que importa. Não precisamos convencer ninguém, porque a nossa paz fala por nós. Eu não preciso convencer ninguém. Eu não preciso falar para alguém que a minha verdade é a verdade absoluta, não. A minha verdade me basta. A minha paz me basta. E pronto, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está lá em Mateus, né? O pacificador não é o que foge do conflito. O que a gente está falando aqui hoje? A gente está falando para não encarar os momentos difíceis? A gente está falando, fuja, deixa para lá? Não. A gente não está falando sobre isso. A gente não está falando sobre fugir. A gente não está falando para não resolver as questões de conflito que a gente tem que resolver. Nós estamos falando que é para não deixar que esse conflito nos domine. Esse é o ponto, né? Porque aquela situação difícil
que a gente está passando agora, que a gente já passou, né, que acontece às vezes na nossa vida, ela não determina a nossa vida. Ela é um momento, ela é uma fagulha, ela é uma situação apenas. Então eu vou encarar, eu vou resolver de forma pacífica, dentro da minha verdade, dentro da minha paz, mas eu vou lá resolver, eu não vou fugir, né? Jesus não fugia. Ele transforma o ambiente pela serenidade e pela confiança em Deus. Quando a gente traz essa fé, né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para tudo que a gente tem que fazer durante o dia, a gente passa com muito mais força, a gente retoma a nossa força, que às vezes a gente se perde, né, da nossa força, a gente se esquece de quem a gente é. E aí a gente vai ficando com a resistência baixa, vai ficando doente, vai deixando que aquela fagulha, que aquele momento, que aquela situação vire uma coisa gigante. Como se aquilo ali fosse a história inteira da nossa vida. E é? Não, né? É uma situação que, se não tem como resolver, então não faz mais parte do meu esforço, da minha ação. Então, se eu olho para aquilo e vejo que eu não tenho controle e eu não tenho mais como resolver, então já está resolvido, não tenho mais o que fazer, né? Então também não adianta eu me alarmar, eu achar que aquilo é o fim da vida. Não, de alguma forma ainda vai ter um final, né, para essa questão. Então, quando a gente pensa, né, em viver a nossa verdade, ele é um ato de coragem espiritual. Viver a nossa verdade é um ato de coragem espiritual, né? Ser bom é um ato de força, não é um ato de fraqueza. Ser justo é o caminho do equilíbrio e não da rigidez, que às vezes a gente confunde isso também. E manter a paz, mesmo quando o mundo se agita, é o verdadeiro sinal de evolução. Quando alcançamos a paz interior, deixamos de lutar para convencer os outros. Quando a gente encontra a nossa paz, não importa mais o que o outro faça ou o que o outro pense, eu não quero mais convencer ninguém. A minha paz me sustenta, né? Ela me basta. Passamos apenas a irradiar, né? Então, quando a gente se encontra nessa paz, a gente apenas irradia. A gente não tem que convencer ninguém, né? Como Jesus, ele não levava a verdade que ele trouxe para nós, que ele trouxe para o mundo, descer goela abaixo, né? Não, ele nunca fez isso. Ele apenas vivia o que ele falava. E essa luz, sem palavras, ensina mais do que 1000 discursos. Quantas vezes, né? O nosso olhar apenas fala por nós. O nosso silêncio fala muito sobre nós e por nós, né? E fala de nós, né? Que possamos sair daqui hoje com o coração mais leve, decididos a ser quem somos, com serenidade, sem medo, sem reatividade e com o olhar fixo em Jesus, o Mestre que nos ensinou a amar e permanecer em paz. Lembra quando passa, né, aquela passagem dos últimos dias de Jesus antes da crucificação, né? Então os apóstolos estavam aflitos. E quem que acalmava, né? Jesus acalmava os apóstolos. Ele estava sereno. É claro que teve ali os momentos que ele falou: Deus, por quê? Meu Pai, né? Ele chama o Pai e tem aquela conversa íntima com Deus, com Ele ali, né? Pedindo forças para ele enfrentar aquele momento que ele sabia que ia ser doloroso, né? Ia ser difícil. Só que ele manteve todos com muita calma, né? Acalmando ali os discípulos e dizendo: olha, tá tudo bem, né?
Então, quero fazer uma prece final aqui sobre esse conteúdo, né? De muita reflexão sobre a paz, a bondade, né? A justiça, a serenidade. Que o Senhor Jesus, agradecemos, né, pela oportunidade de refletir sobre o valor da verdade e da paz interior. Que possamos viver com fidelidade a nossa consciência, sem medo, sem orgulho, apenas com o coração sereno e firme no bem. Ensina-nos, Mestre, a sermos bons sem sermos fracos, justos sem sermos duros e pacíficos mesmo diante da tempestade. Que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Então, dando continuidade a essa noite de luz aqui na casinha de Frei Luís, nós vamos seguindo para as vibrações, agradecendo a nossa querida Anitta pelo Evangelho desta noite, que saiamos daqui, então, em paz, né? De ser quem nós somos realmente. Então eu convido a todos, nesse instante, que possam unir os pensamentos, convidando também as pessoas que nos acompanham em casa, que todos nós possamos juntos, elevando os pensamentos e imaginando o Senhor Jesus nos recebendo em seus braços amorosos, unindo a todos nós num único foco de luz que se eleva até Deus, nosso Pai de amor e bondade. E nós vamos pedindo à espiritualidade que nos acompanha, que receba as nossas vibrações nesse instante e as distribua onde se fizer mais necessário. Mas humildemente nós pedimos que as nossas vibrações possam chegar até os nossos lares, que cada um imagine aí a sua casa, o seu lar, a espiritualidade que nesse instante leva ali as nossas vibrações a todas aquelas pessoas que lá se encontram, os familiares, os amigos, que todas as pessoas com quem nós estejamos nos próximos dias também possam receber essas vibrações que emanamos desta casinha de Frei Luís nesse instante. Que as nossas vibrações possam chegar também a todos os nossos vizinhos, a nossa cidade, abraçando todo o nosso país e, por fim, unindo-se a outros grupos que neste instante também elevam seus pensamentos em benefício do próximo. Que essas vibrações então cheguem a toda a humanidade, levando paz, levando conforto, carinho. Que essas vibrações cheguem àqueles que sofrem no leito de hospital e aquelas pessoas abnegadas que ali trabalham, muitas vezes esquecendo de si mesmo para levar o bem ao próximo.
os enfermeiros, os médicos, os atendentes, que todas essas pessoas também recebam as nossas vibrações e possam assim se sentir fortalecidos para continuar com afinco o seu trabalho tão importante. Que as vibrações cheguem também aos asilos, também aos orfanatos, a essas pessoas, né, os idosos, as crianças, muitas vezes abandonados ali pelas suas famílias, que possam sentir as nossas vibrações em forma de calor, que possam se sentir confortados e aquecidos neste momento. Nós pedimos que as nossas vibrações cheguem também àqueles que vivem nas ruas, desamparados que são, que sequer têm um teto sobre suas cabeças, que sintam que não estão sozinhos. Cristo está sempre com eles. Pedimos também pelas pessoas que assistem a esses desamparados, que nunca falte o recurso, que nunca falte também a boa vontade para realizar esse trabalho tão importante. Nós pedimos que essas nossas vibrações também possam chegar a todos os nomes que foram depositados nas caixinhas de vibrações, a todos os nomes que foram enviados para esta casinha de Frei Luís, que todos possam receber também as nossas vibrações nesta noite, que a espiritualidade possa cuidar de cada um, de cada nome que foi ali colocado. Receba nesse instante o amparo e o auxílio dessa espiritualidade maior. Pedimos também pelas pessoas que colocaram esses nomes nas vibrações, que também se sintam acolhidas por esse abraço amigo dessa espiritualidade. Nós pedimos também pelos nossos queridos que nos antecederam nessa viagem à vida espiritual. Que cada um esteja amparado nesse instante. Que as nossas vibrações cheguem até eles em forma de oração. Levando ali a nossa saudade, mas também a certeza de que um dia nos reencontraremos. Pedimos à espiritualidade encarregada da fluidificação das águas, que nesse instante possa fluidificar as águas que se encontram aqui na casinha de Frei Luís, também na casa das pessoas que nos acompanham nesse instante. Que essa espiritualidade superior possa colocar ali o remédio necessário a cada um. Que essa água seja, então, fluidificada e seja para cada um de nós o remédio de que necessitamos nesse instante. Eu vou pedir aos tarefeiros que se posicionem para o momento do passe. Enquanto nós pedimos à espiritualidade que olhe também por nós.
que estejam sempre conosco, nos acompanhando por todos os caminhos, nos orientando, nos direcionando, auxiliando o nosso anjo da guarda a velar por nós, que estejamos sempre aptos a praticar o bem, seja quem for. Todas as vezes em que formos chamados a praticar o bem, que não fujamos da nossa responsabilidade. Seguimos agora para o passe da noite. Pai nosso, que estais nos céus, na terra e nos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja o seu nome, que produz paz e amor, erguendo da trilha o caído, o desanimado e o sofredor. Venha a nós o vosso reino de esperança e contentamento, luz etérea das conquistas, hossanas do firmamento. Seja feita a vossa vontade, que não vacila e nem erra, indicativo seguro de tudo que na vida encerra. Assim na terra como no céu, nas vivências da eternidade, onde o amor, estrela guia, resplandece a fraternidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, do corpo e também da alma, possa suprir toda necessidade, tendo a fé como roteiro e o perdão que é tudo acalma. Perdoai as nossas ofensas, de almas apequenadas, perdidas na imensidão, que não sabem das moradas nas hostes do coração. Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, sem provocar aflição, como almas viajoras, repetindo cada lição, aprimorando a jornada sem atitudes ameaçadoras. Não nos deixeis quedar em tentação, livra-nos de todos os males que agravam o sofrimento, pois buscamos a melhoria, aproveitando cada momento, sendo justos e perfeitos nas bênçãos do dia a dia. Assim seja assim a nossa existência um cântico de solidariedade, onde os grilhões da ignorância desapareçam da humanidade. Seja só o amor a conduzir aos portais da verdadeira felicidade. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade.
amor zela por mim, zela por mim, e seja feito assim. O alimento deste dia dai-nos agora e sempre. Perdoai nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja feito assim. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja feito assim. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jesus está vivo e está entre nós, e permanecerá conosco nesta noite. Procuremos manter os nossos pensamentos e sentimentos unidos e voltados para o bem. Os que vieram para o Evangelho e o passe após a água fluídica estão dispensados. Tenham todos uma boa semana, que Deus acompanhe a cada um. Aos que ficarão para o atendimento, temos um aviso muito importante. Não existe cura sem transformação. A eficácia do tratamento depende da participação de todos indistintamente. Portanto, os celulares devem permanecer desligados. Permaneçam em seus lugares em silêncio e em oração. Evitem ao máximo as conversas desnecessárias. A espiritualidade se utiliza de nossas emanações energéticas e fluídicas para os tratamentos que são realizados aqui nesta casinha de Frei Luís. Precisamos entender e assumir a nossa responsabilidade na melhora de si mesmo e da pessoa que está sentada ao nosso lado. Certos de que cada um aqui presente é peça importante e fundamental para o bom andamento dos trabalhos. Para auxiliar na doação dos nossos melhores fluidos, concentremos-nos nas mensagens que deixaremos a seguir. Que Deus abençoe a todos. A grande maioria dos nossos problemas e nossos sofrimentos não é culpa do destino, mas sim das nossas fantasias.
Fantasiamos muito e realizamos pouco. Não existe nada difícil e nem nada que não possa ser resolvido. Existe sim a nossa falta de boa vontade e otimismo. Deus não coloca peso a mais nos ombros dos seus filhos. Toda dor, sofrimento e obstáculo a transpor, você está apto a ser vencedor. Veja como Deus confia em você. Não o decepcione. Acredita, pois, com Deus. Você Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos aqui na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Que Deus abençoe a cada um. Não jogue este lixo de energia negativa